conhecimento de quase 40%. Por isso que quando a Sávia trouxe ontem, em primeira mão, aquelas informações sobre a estratégia de Rafael nessa reta final, estava lá, revisitar todas as 224 cidades, porque ainda há muito trabalho a ser percorrido. Eu sei, faltam apenas 47 dias, mas esse número me impressionou, 40% não conhecem o candidato. Arremata, França. É uma aposta da campanha do candidato Rafael Fonteles, de que a partir do momento em que esse grau de conhecimento da população relacionado a ele aumente, também a intenção de voto dele aumente consequentemente. Assim citou o evento em que o ex-presidente Lula esteve aqui no Piauí no dia 3 de agosto. E uma fala do Lula que me chamou a atenção foi que ele disse que não veio ao Piauí para pedir votos, mas sim para mostrar que o candidato dele ao governo é Rafael Fonteles. Então já vai nesse sentido, de através do Lula tornar Rafael Fonteles conhecido e mostrar, esse é o meu candidato aqui no Piauí. Tá, então, agora vamos para a firmeza. Já avaliamos firmeza, inclusive, antes do Jogo do Poder, na pesquisa nacional. Agora, firmeza de intenção de votos para o governo do Piauí. Vai, Ari. Rafael Fonteles. Não muda, já está decidido. 79,73%. Ainda poderá mudar. 18,74%. Não sabe, não opina, 1,53%. Silvio Mendes. Não muda, já está decidido. 68,74%. Ainda poderá mudar. 29,48%. E não sabe, não opina, 1,78%. Apoliana, numa eleição que a gente está vendo uma polarização, a firmeza da intenção de voto é importante. Isso, Ananias, e aí a gente vê quase 80% das pessoas que votam em Rafael já estarem decididos. Eu acredito que isso esteja ligado à identificação do piauiense, do eleitor piauiense, às plataformas do Partido dos Trabalhadores. Das pessoas aí que votam no Rafael, elas se identificam com o discurso petista, com o discurso de melhoria de vida, com o discurso de auxiliar as minorias. Então, quando o PT, trabalha o nome do Rafael associado ao de Lula, você também associa a plataforma do Partido dos Trabalhadores, que já é bastante conhecida pelo eleitorado piauiense. Então, daí essa maior firmeza, eu imagino que seja assim. Sávia? Ananias, essa teia da decisão do voto, ela é composta por muitos fios, né? Um deles é a firmeza da decisão do voto, quem vai votar, porque se você está decidido, engajado na campanha, você vai votar. A gente sabe que o eleitorado de maior renda, que é o eleitorado que se identifica mais com o Silvio, segundo as pesquisas qualitativas que a gente teve acesso também, esse eleitor, ele nem sempre vai votar, que também é o mesmo eleitor do Bolsonaro no cenário nacional, o eleitor com mais renda. O eleitor mais velho, ele também não vai votar tanto assim, né? São dados que a gente tem. Então, quando você coloca para o Rafael o nível de conhecimento dele, é um dado negativo, porque é uma campanha muito curta e ele tem que se tornar conhecido e chegar em locais em que muitas vezes a internet é mais difícil, ou o interesse do eleitor por política, ele costuma se acelerar na reta final, enfim. E já o Silvio, como lado negativo, tem essa firmeza do voto. O Rafael tem 10% a mais praticamente de firmeza do voto do que o Silvio. E é justamente esse eleitor que pode mudar de voto que vai ajudar a definir essa eleição. Cíntia? E esses quase 30% do eleitor do Silvio, que diz que mudaria de voto, ele vai ser trabalhado exatamente com a associação com o bolsonarismo. Eu ouvi há pouco o jingle da campanha do Rafael e fala um pouco sobre isso. E eu queria também só lembrar que essa questão do desconhecimento, ela também está muito ligada ao fato de que o Rafael nunca exerceu um cargo público. E nós sabemos que o conhecimento... Um cargo político, né? Cargo político, eleitoral. Desculpa, um mandato. Ele não exerceu um mandato. É a primeira disputa dele, a primeira eleição dele. Sim. E a gente sabe que os políticos, eles se revezam nos meios de comunicação, eles têm uma onipresença nos meios de comunicação. Então, é mais fácil para alguém que já teve vários cargos, mandatos, como é o caso do Silvio, teve ligado a um grupo político que há quase 30 anos esteve em Teresina. Então, o nível de conhecimento é, de fato, diferente.
E essa aposta, eu fico imaginando o que isso passou pela cabeça do ex-governador Wellington Dias quando ele escolheu o Rafael para ser o candidato. Ele deve ter pesado isso também e deve ter apostado muito exatamente nisso, no fato de que ele era alguém novo e que alguém com ideias próprias, né? Porque você vê que o Rafael ele tem essa associação com o Lula mais do que com o Wellington, e esse fato de o Rafael estar formando, se transformando, se apresentando, melhor dizendo, como alguém que tem a sua autenticidade, a sua personalidade, isso também faz parte dessa construção da imagem política que ele quer. Cíntia, você falou aí, vamos trazer qual é a impressão do eleitor pesquisado na pesquisa do Amostragem sobre renovação na política. Qual é o candidato ao governo do Estado que, na visão desse eleitor, representa renovação? Seu comentário casou um pouco com esses dados que você não teve acesso, que ninguém teve, mas que eu tive acesso a outros. Integram a discussão, né? Vai, Ari! Candidato a governador que representa a renovação política. 28,60% dizem que é Rafael Fonteles. 24% dizem que é Silvio Mendes. Jesse Lima, 3,25%. O Coronel Diego, 2,85%. Madalena Nunes, 1,80%. E Geraldo Carvalho, 1,65%. É isso, Juliana? Ah, tá aí, tem mais. Vai, Ari. O restante dos candidatos: Gustavo Henrique, 1,65%. Lourdes Melo, 1,30%. Ravena Castro, 1,15%. Não sabe, não opinaram, 19,70%. E nenhum, 14,05%. Quer arrematar, Cíntia? Com esses novos dados? Essa questão da renovação, né? Então, isso já colocava o Rafael numa posição de vantagem. Porque você imagina, é um governo que tem 4 mandatos. Um governador que tem 4 mandatos, né? Então, assim, 4 mandatos tem um desgaste. Então, com esse desgaste, quem que ele precisava de quem? Precisava de um nome, que é um nome novo, de alguém bem-sucedido da equipe e bem-sucedido numa área difícil, numa área delicada, que é a área financeira de um Estado que não está entre os mais ricos do Brasil, não é o mais pobre também, mas não está entre os mais ricos, e que a condução das finanças teve um fundamento para todas as qualidades da gestão Wellington Dias. O equilíbrio financeiro é um deles, e as coisas que fazem o Piauí se destacar. Por exemplo, eu vi o Rafael explorando isso na rede social dele, o menor desemprego do Brasil. Então, a gente está falando de um estado menor desemprego do Brasil. Isso é um ponto positivo. E em quem que isso cola? Cola em quem cuidava das finanças. Isso. Tá aí, tá muito clara a estratégia, né? Olha, Ari, Sim. Firmeza e renovação. Olha, me espantou muito. Primeiro, aquela cartela anterior, porque aquela firmeza. Na minha avaliação, o voto petista, ele é um voto que tem uma firmeza maior em relação aos votos dos demais partidos. Aqui não é um elogio nem uma crítica, é uma constatação histórica pelas pesquisas. Você tem aquele voto de quem escolhe votar no candidato do PT, costuma ser mais firme. Então, por isso, eu reputo a isso, esse 79,73% acima dos 68% de Silvio. Agora, nessa última cartela, o que me chamou a atenção foi o percentual de 24% de renovação do Silvio Mendes. Porque, gente, não é pela idade que eu estou longe de ser preconceituoso em relação à idade em gestão pública e política. Não venho com esse etarismo, não tem nada a ver. Mas, assim, ele é muito conhecido porque é de um grupo político. Ele foi prefeito da capital 2 vezes. Ele já foi candidato a governador. Ele é de um grupo que estava, né, há quase 30 anos aqui no poder na capital. E mesmo assim, 24% o associam à renovação política. Eu atribuo a esses 4 mandatos do Wellington que a Cíntia acabou de citar. Eu acho que no interior, sobretudo, porque em Teresina não acredito, mas no interior, sobretudo, a referência talvez seja essa. Olha, 4 mandatos do PT. Então, vem alguém aqui como o Silvio, é renovação.
e encara dessa maneira, sobretudo no interior. Ari, desculpa, só complementar Sim. rapidinho. Você lembra que esse sempre foi o problema do PSDB, que não conseguia se interiorizar? Então, o Silvio, além, concordo com você, eu acho que a associação é com desgaste, o Wellington Dias, mas também com o Silvio chegando agora no interior. O PSDB nunca conseguiu fazer um governador, porque exatamente não conseguia chegar ao interior. Era um partido concentrado na capital. Era de capital. Essa era uma crítica que se fazia e era um desafio que nenhum deles conseguiu, nem Firmino conseguiu. Né? Sim. Ninguém conseguiu. Agora, com a estrutura do Progressistas, com Exatamente, o apoio de é Ciro, onde entra o Progressista. Isso está chegando ao interior do Estado. Por isso que o França. deputado Júlio, só para arrematar, o deputado Júlio Arcoverde, que é o presidente regional do PP, diz sempre nas entrevistas, pela primeira vez o Wellington, o grupo do ex-governador, está disputando com oposição de verdade. Quando ele diz de verdade, ele quer dizer o seguinte, com uma grande estrutura capaz de rivalizar com a máquina estatal. E a gente está vendo que isso não deixa espaço para uma terceira via, né? Fato. A eleição está ali É. bem polarizada. França, eu abro a próxima com você porque ela é espontânea. Pesquisa espontânea para a presidência da República. Na espontânea, o entrevistador não apresenta ao eleitor os nomes dos candidatos. Só pergunta, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para presidente? E aí o eleitor responde sem saber sequer quais são os candidatos. O resultado é esse. Ari Carvalho. Lula, 61,90%. Bolsonaro, 16,45%. Ciro Gomes, 2,40%. Simone Tebet, 0,25%. Felipe Dávila, 0,1%. André Janones, que não é mais candidato, mas era, né? 0,1%. Quem mais? Wellington Dias, 0,1%. Geraldo Alckmin, 0,05%. Valdeci, 0,05%. Brancos e nulos, 0,7%. E nenhum ou ninguém, 1,85%. França Teixeira. Ananias, é um número impressionante, mas se nós realizarmos um recorte histórico, nós percebemos que os candidatos à presidência do PT sempre são bem votados no estado do Piauí. Inclusive com o exemplo do Haddad, que era um mero desconhecido da população piauiense e no segundo turno da eleição de 2018 conseguiu 77% dos votos válidos. Então não é de se estranhar que o ex-presidente Lula, uma figura já muito conhecida aqui no Piauí, que inclusive lançou o programa Fome Zero no estado, no município de Guaribas, ele tenha uma intenção de voto espontânea tão alta. Então, se a gente for observar os votos válidos, com certeza ultrapassa a marca de 70% dos votos válidos, comprovando aquilo que sempre é sinalizado, que o Piauí é o estado mais petista do país, no que diz respeito, inclusive, à eleição presidencial. Bom, agora 1h52. A gente volta já com os jogadores e jogadoras, mas antes tem a hora certa do Carneiro na Brasa da Zefinha, um restaurante que é especializado na culinária piauiense. E agora, com uma novidade, está aberta a pizzaria da Zefinha.